Oi, gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vlog aqui no canal Cantinho da Lê. Gente, hoje é segunda-feira já. Como passa rápido a semana, né, gente? Passa assim, né? Já levei a Ju na escola já. O Marcos tem um tempinho que ele saiu. Ele foi lá no Brás para comprar os alhos. Vendeu rápido dessa vez, graças a Deus, né? Foi uma semana que não choveu muito, né? E os alhos que ele comprou estavam muito bonitos. Todo mundo que passava na rua e falava, nossa, que alho bonito, vou levar um. Então, dessa vez ele vendeu bem mais rápido, graças a Deus. Aí ele foi buscar mais lá no Brás. A Ju tá na escola, só tá eu e o Nicolas aqui. A gente vai tomar café agora. E eu vou começar a arrumar a casa para mais tarde eu sair. Tá chovendo desde cedo, né? Desde, acho que já era umas 5 da manhã que já tava chovendo já. E não sei se vai parar, né? O Marcos quase não saiu pensando se ia parar ou não a chuva, né? Falei pra ele que às vezes o trem alaga, né? A linha do trem. Aí não compensa ficar parado lá na... Opa! Ficar parado lá na linha do trem esperando, né? Mas ele foi mesmo assim. Aí mais tarde, quando eu for buscar a Júlia, eu vou vender lá pra baixo mesmo, porque o Nicolas tem reunião às 4 da tarde. Então eu não compensa eu ir pra Mauá hoje, né? Aí eu vou ficar num lugar só. Aí depois que eu for na reunião do Ni, aí eu vou lá pra Mauá. Talvez, se não tiver chovendo muito, essas coisas assim, né? Vou colocar a maçã dentro da geladeira. Eu não gosto de fruta gelada, porque é ruim pra comer. E agora eu não sei se eu modelo tudo brigadeiro. Eu fiz ontem à noite, ontem eu nem gravei nada. A gente foi na igreja, graças a Deus, né? E eu nem gravei nada. Aí quando eu cheguei, eu fiz duas medidas, né, de brigadeiro. Depois a mãe te dá. E aí já tá pronto pra hoje já. Eu não sei quanto que eu enrolo. O Marcos foi de trem, eu falei pra vocês, né? Aí o carro ficou aqui. E... porque não dá, né? Lá é muito longe, né? Não compensa. Compensa ele ir de ônibus mesmo. Aí eu falei pra ele, né? Dependendo do horário que ele chegar, eu pegava ele. Mas eu acho que eu vou estar na reunião, o horário que ele chegar. Ele disse que anda bastante lá. Ai, eu ia pôr o leite aqui, mas a leiteira tá suja. E aí não sei que hora que ele vai chegar, né? Hoje eu vou trabalhar sozinha com as crianças. Gente, é muito ruim quando eu vou sozinha trabalhar com as crianças, sabia? Sempre aparece alguém, sabe? Mulher sozinha na rua, com criança. Então, assim, é muito bom quando o Marcos vai comigo. Claro que, né, não foi porque a gente quis, né? O Marcos esteve muito doente, né? Ele não aguentava levantar da cama, né? Então, eu tive que ir muitas vezes sozinha, né? E a realidade é outra. Eu acho que eu nem cheguei a falar pra vocês, né? Teve uma vez que eu chamei a polícia pra um homem. Porque... vou contar pra vocês. Vou dividir essa história com vocês. Eu fui trabalhar e esse homem fica de frente, né? Lá pra onde eu ficava. E aí ele me ofereceu banheiro, me ofereceu as coisas, tudo. Eu não tô procurando banana, não. Me ofereceu banheiro pra usar com as crianças, se eu precisasse, tudo. Aí eu não usava o banheiro nessa época, a gente segurava, porque a gente trabalhava menos horas. Então eu e a Júlia segurava. Conseguia segurar até chegar em casa. E aí, esse homem ofereceu, né? Lá não vou falar pra vocês o que é, porque, né? Num tipo de estabelecimento. Não era... Não quer leite, não? Não era... Eu percebi que não era safadeza, era pra ajudar mesmo, até então, né? Falei, tá bom. Aí começamos a ir. Às vezes eu deixava a Julie sozinha, ficava olhando ela ia e voltava rápido.
enfim. Aí do nada o homem virou. Teve umas 2 vezes que eu pedi pra ele respondeu de uma maneira que eu achei estranho, né? Falei, estranho, né? Falei, acho que eu não vou usar mais o banheiro dele, porque ele que ofereceu pra mim, né? E aí eu fui lá, ele tratou assim, respondeu de uma maneira que eu achei estranha. Aí tá. Aí foi passando uns dias, a gente começou em outro banheiro. E aí esse homem começou a ficar na porta do estabelecimento dele, olhando pra mim, comentando, julgando, sabe? Dá pra ver que era julgando. Eu comecei a estranhar, eu falei, nossa, ele, né, veio aqui, ofereceu o banheiro, falou se a gente precisasse de água. Pera aí, Nicolas. Perguntou se, falou, né, que se eu quisesse água, usar o micro-ondas dele, usar a geladeira dele, que eu podia, né? Até então, normal, né, gente? Quem pode ajudar tem que ajudar, né? Aí daqueles que não ajudar, se você pode ajudar e você não ajuda, Deus tá vendo, né? Que eu sei que quando você empresta pra alguém, quando você dá pra alguém, você tá emprestando pra Deus. Automaticamente. Então, se você pode ajudar, você ajuda, porque Deus tá vendo. E aí, né? Até então eu falei, nossa, que bom, né? Graças a Deus a gente vai poder ir no banheiro, né? Porque trabalhar com, eu sou adulta, eu consigo vender mais. São anos trabalhando na rua, né? Quando eu vendia churros, então eu consigo, né? Mas eu ficava pensando às vezes na Júlia, lembra que eu falei que teve uma época que nós vendia churros, que ela ia comigo, né? Ela tinha 3, 4 anos. Ela tinha infecção de urina também. Gente, eu sempre trabalhei na rua. Sempre trabalhei por conta. Então ela tinha infecção. Então eu fiquei pensando, né? Falei, eu vou. Senão eu nem ia aceitar. Mas ele não ofereceu com safadeza, não. Eu percebi. Então, Ju, toma isso. Aí teve um dia que eu fui, como eu falei, ele pegou e agiu dessa maneira, né? Aí eu falei assim, não vou mais, né? Não vou mais, né? De repente eu tô incomodando, não sei, né, o que aconteceu. Eu fiquei sem entender nada, né? Eu não tinha feito nada pra ele, até então continuei sendo o que eu era, né? Aí apareceu um outro funcionário dele lá, e aí ficavam uns 3, porque ele já tinha um e apareceu um outro lá. Depois eu fiquei sabendo que esse outro vinha pra ajudar, quando era período de festas. Foi bem em dezembro. Aí teve um dia que eu não aguentei. Gente, ele saía na porta e ficava me julgando. Você conseguia ver nitidamente que ele ficava julgando, falando sei lá o quê. E até então o Conselho Tutelar disse que me denunciaram, né? Até então já tinham me denunciado pro Conselho Tutelar. Eu falei, será que foi ele que fez isso? Aí fiquei pensando que podia ter sido ele, depois disso, né? Eu falei, pode ter sido ele, né? Não sei o que ele tá julgando ali, o que ele pensa. A pessoa tem condições. Aí nesse dia gente, ele ficou falando tanto que eu não aguentei. Eu falei, não pode, desse jeito não dá. Eu vou ter que reclamar com alguém que possa me ajudar, porque eu não sei o que esse homem tá me julgando tanto. Vocês sabem, não sabe quando alguém tá falando de vocês? Eu falei, não, eu vou chamar a polícia, vai ser hoje. Aí eu fui, liguei pra central lá, liguei pra 191, né? Acho que é 191. E falei com o rapaz da central. Aí até então ele não queria vir. Aí eu falei assim, mas eu acho errado. Eu tô aqui trabalhando, eu sou uma mulher, eu tô desempregada. E tem um homem aqui falando de mim, eu tô vendo que ele tá falando de mim, só que eu não sei o que, porque eu não tô ouvindo, né? Eu não tô ouvindo o que ele tá falando, mas eu sei que ele tá falando de mim, que ele tá olhando, gesticulando, falando, dando risada. Muitas vezes ele dava risada. Até que o policial falou, tá bom, vou mandar uma viatura aí. Aí eu falei, tá bom, fiquei esperando. Aí deu um endereço lá onde eu tava, em Mauá. Aí dei um endereço onde eu tava, nervosa, tava muito nervosa, achando o cúmulo, porque ele tava me incomodando, ele tava assim, na minha frente. Aí eu peguei, aí fiquei esperando, aí chegou um carro de polícia, chegaram 2 policiais, aí perguntou o que estava acontecendo, eu expliquei pra ele. Aí ele questionou algumas coisas, aí eu falei, eu acho que vocês têm que me ajudar sim, porque e se acontece alguma coisa, vocês vão esperar acontecer alguma coisa pra depois vocês me ajudar? E aí o policial questionou um monte de coisa. Aí falou assim que não era certo eu estar com as crianças vendendo. Aí ele mudou a direção do assunto.
Mas eu continuei questionando, falando. Falei, não, eu preciso, eu e meu esposo tá desempregado, eu tenho que vir, não é certo, mas eles não têm com quem ficar, eles não estão estudando ainda. E aí, aí parece que é sempre assim, um policial bonzinho e um bravo. Aí o bonzinho ficava só olhando como se estivesse me dando razão. Já o bravo ficava questionando. Depois eu vou falar do bravo pra vocês. E aí o bonzinho falou, é melhor a gente ir lá ver, porque ela não vai parar de falar. Ele falou exatamente assim. E aí eu falei, gente, eu tava tão nervosa que eu respondi o que o policial falava. Falava, não, não tá certo. Vocês têm que me ajudar. É certo eu ficar aqui, só não ficar falando sei lá o que de mim? Aí ele falou, mas você ouviu o que ele falou de você? Eu falei, não, porque não tem como ouvir, ele tá do outro lado da rua. Sabe o que eu fiz? Eu gravei um vídeo antes dos policiais chegar e antes de eu ligar pra polícia. Eu gravei um vídeo mostrando o que ele tava fazendo. Na hora que eu comecei a gravar ele, ele pegou e fez sinal, assim, ó, fez assim, tirando foto, como se estivesse tirando foto. Ele e o funcionário dele, pra vocês verem, né? Ele mesmo confirmou o que ele tava fazendo. Aí, quando a polícia chegou, eles ficaram meio assim, eu fui e mostrei o vídeo pra ele. Aí o policial viu, ele era cheio de tatuagem. Aí o policial viu e falou, vamos lá falar com ele. Bem na hora, ele saiu do estabelecimento dele e veio descendo. Aí o policial abordou ele, veio falar com ele, ele começou a negar, falando que não tinha nada a ver. Imagina, o cara virou outra pessoa. Enquanto tava eu sozinha, ele tava tirando uma. E aí eu fiquei lá perto, tudo, aí o policial, eu escutei uma parte que o policial falou pra ele assim, calúnia é crime. Você sabia que caluniar uma pessoa é crime? Foi uma das coisas que eu escutei o policial falando pra ele. Aí ele veio até mim e falou, não, eu vou lá falar com ela, imagina, eu engano. Aí falou assim, imagina se eu te fiz alguma coisa, me perdoa, não é minha intenção, é que você... Eu falei, você viu gravando você ainda continuou. Ele, não, imagina, é que meu amigo... olha só, meu amigo falou que você estava tirando foto e a gente fez pose, ué. Gente, cínico. Mas assim, o porquê de tudo isso até hoje eu fico assim, mas por que ele virou tão de repente e ficou julgando? Aí o policial, antes do policial ir embora, ele falou que se... Eu falei assim, ele falou assim, o que ele falou? Tem uma parte que o policial falou assim, não, eu falei assim, eu vou embora, eu não vou ficar aqui mais. Ele falou, não, você pode ficar, você vende bem aqui? O policial bravo, se você quiser ficar, pode ficar sim, é seu direito. Se precisar, você chama a gente de novo. Aí ele falou, ó, ele vai continuar, porque agora se ele não fazer, agora ele vai fazer. Aí eu falei, não, mas pelo menos tá registrado, que é pra ele ver que aí, nisso, gente, é pra ele ver que eu tenho quem me defenda. Eu falei assim pro policial ainda. O policial não queria ir falar com ele, porque falou que ficou dando desculpa, não queria ir. Aí eu falei assim, que eu saiba, a polícia, ela é pra proteger e servir, não é? Não é pra isso que serve a polícia? Gente, eu falei tudo no meu direito, tudo com educação, sem exigir, sem arrogância. Eu falei tudo no meu direito. Deus estava comigo, eu tava falando tudo direitinho pro policial. E aí ele pegou e foi. Aí ele pegou e... Aí tá. Aí quando os policial foi embora, aí ele ficou lá. Aí nisso, chegou uns clientes pra ele. Ele pegou e ficou falando de mim pros clientes. Ele ficou uns 20 minutos falando pros clientes. Aí os clientes olhando pra mim, a mulher do cliente só ficava assim, né? E o marido, né? O cliente, no caso, não... Ele ficava dando razão pra esse homem. Mas aí, enfim, aí eu falei assim, aí eu falei, quando ele tava lá, que ele atravessou a rua pra falar comigo. Eu falei, você acha certo você ficar rindo da minha tragédia? Eu tô aqui trabalhando, você tá rindo da minha tragédia? Você já passou por isso? Você sabe o que é isso? Você ter que trabalhar na rua porque você não tem dinheiro, não tem de onde tirar o dinheiro? Você acha certo? Eu não tô fazendo nada de errado, eu tô com os meus filhos. Aí, gente, eu falei tanta coisa pra ele, tanta coisa. Mas aí sei que ele continua, até hoje ele continua, só que assim, quando o Marcos vai, ele não fica. Ele entra pra dentro e fica. Quando eu vou sozinha, ele fica o tempo todo falando de mim, rindo, falando coisa. Teve um dia que ele pegou e saiu e falou assim, ó, Wi-Fi, não sei o quê. Então, assim, ele deve ter uns 40 e poucos anos, gente. E é inacreditável a atitude dele, assim. Gente, de verdade, eu não sei por que esse homem age desse jeito. Se até então ele me ofereceu banheiro, me ofereceu água gelada se eu precisasse. E do nada, assim, ele virou. Não sei o que ele viu. E, assim, ele tem condições. Ele falou assim, ó.
eu sou advogado, viu? Me ameaçou ainda. Aí eu falei assim, meu advogado mora lá no céu e ele tá vendo tudo que você tá fazendo, tá bom? Aí foi na hora que eu falei, você acha certo você rir de mim? Você ficar me julgando do outro lado da rua? Sem saber minha história, sem saber minha vida? Aí falei um monte de coisa pra ele e ele negando o tempo todo. Quando o policial foi embora, ele voltou a fazer tudo de novo. Então, assim, às vezes a gente vê um homem, né, feito já, diz que é advogado e agindo dessa maneira, se comportando dessa maneira. E aí eu fiquei pensando depois, assim, ele deve julgar, né, que eu levo meus filhos para trabalhar comigo. Eu tentando imaginar o que ele estava julgando, porque eu não escutava nada, né? Ele deve julgar, né, porque eu levo meus filhos para trabalhar e deve achar que é opção, né? Não sei se ele já passou dificuldade na vida, não sei se ele já precisou de alguma coisa na vida dele e ele não teve, porque quem passa dificuldade sabe, quem passa fome sabe. Que teve uma vez que eu vi um vídeo de pessoas lá na África, gente. Você deve pensar, eu jamais faria isso. Mas se põe no lugar e pensa quando a barriga doer de fome, se você não faria. Gente, eu vi gente comendo grama. Eu vi gente comendo grama. E eu fiquei assim, meu Deus do céu, tanta gente com tanto e outros comendo grama. Pegou grama, colocou, fez um fogão, nem fogão não tinha, era uma panela, alguma coisa que eles usou para poder pôr a grama e cozinhar com água para comer, porque não tem comida. Lá na África, gente, um país que é rico, que é desigual, porque uns têm muito e a maioria é doente e passa fome. Então, assim, eu nunca comi grama, gente. Graças a Deus, eu nunca comi grama. Mas eu já comi arroz e feijão puro. 4 horas da manhã, quando eu ia trabalhar, eu tinha 15 anos. Quando eu arrumei o primeiro emprego mais normal, na Microlins, eu não podia levar marmita. Aí eu falei assim, eu vou comer pra mim passar o dia inteiro. Pra me aguentar o dia inteiro. E eu saía, tava escuro ainda. Porque eu trabalhava em Arthur Alvim e morava em Itaquá. E eu só recebia uma passagem. Minha mãe não tinha marido, então as irmãs que trabalhavam para cuidar dos pequenos. Depois de mim, eu sou a terceira, Saminal, tinha mais 6 para baixo de mim. Tinha criança ainda que usava a fralda. Então teve um dia que eu enchi a barriga, eu era magrinha, eu comia pouquinho, né? Mas nesse dia eu comi muito para mim poder aguentar o dia inteiro. Às vezes eu desmaiava no trem de fome, porque eu não tinha o que levar para mim comer. Minha mãe estava desempregada, mas eu tinha que ir trabalhar. Eu recebia R$ 250 de salário, na época era R$ 250 o salário. E eu com 15 anos eu recebia salário de adulto. Então assim, eu ajudava muito em casa. Nesse dia eu comi feijão com farinha, era 4 horas da manhã, quando eu levantei e comi. Gente, eu passei mal o dia inteiro. Minha barriga doendo o dia inteiro. Eu lembro que tinha a mulher que ela era minha coordenadora, minha chefe, minha supervisora. E ela falou assim, toma um Eno, um Sorrisal, não, um Eno, acho que na época eu não sei se tinha Eno. Isso em 2003. Toma um Eno, compra um Eno e toma que você melhora. Eu falei assim, eu não tenho dinheiro para comprar. Ela, você não tem R$ 1 para comprar um Eno? Ainda ela jogou, eu falei, não tenho. Ela falou, acho que lá na chefia lá tinha, né? Eu nunca tinha tomado Eno ainda na vida. E aí eu fui lá e peguei. Aí ela foi lá e pegou e me deu. Gente, quando eu tomei, que alívio que eu senti. Que alívio, tava doendo muito. Eu trabalhando, pegando pessoas na rua para levar para fazer o curso, tem que sorrir, tem que ser simpática. Mas tava morrendo de dor. Então, assim, muitas coisas assim eu já passei. Eu nunca julguei minha mãe. Ah, minha mãe teve um monte de filhos sem pai e agora eu tenho que ajudar ela. Não, gente, eu faria tudo de novo. Eu tava falando com o Marcos ontem, eu faria tudo de novo. A gente fazia com amor pra ajudar ela, seja onde fosse, mas sempre foi honesto. A gente nunca roubou nada de ninguém, a gente sempre saiu pra ajudar, mas honestamente, do jeito que a gente podia. Pera aí, Nicolas, que eu tô conversando. Vou fazer brigadeiro agora, não? E aí ele veio me julgar, não sabe da minha história, não sabe o que eu passei, aí veio falar que ele é advogado.
Se ele é advogado, não sei qual é a história dele, gente. Não sei se ele tinha condição, se ele não tinha. Mas o estabelecimento que ele tem é de grande porte. Ele nunca perguntou pra mim se as crianças estavam precisando de um sapato, qual que era o número de sapato das crianças, qual que era o número de roupa, se eles já tinham comido, se eu levei comida pra eles. Ele nunca me perguntou, nunca. Até então ele me ofereceu banheiro, ajuda. Até então eu aceitei, achando que era com boa intenção, mas de repente nem era. Eu achei que era, mas não era. Depois da maneira com que ele agiu, mudou. De repente eu falei pra ele ainda, quando a polícia tava lá. Falei, o senhor me ofereceu... Ele falou, eu te ofereci ajuda. Eu falei, sim, o senhor me ofereceu ajuda. Mas de repente o senhor mudou, não sei porquê. Gente, eu falo claramente assim, o que tá acontecendo. Falei, de repente o senhor mudou claramente. E eu não sei porquê. Não sei se eu te fiz alguma coisa. Mas o senhor não sabe da minha história. Porque eu sabia que ele tava julgando. Gente, quase certeza que ele tava julgando por causa das crianças. Deixa aí, neném. Deixa aí que você falou pra mim que não queria leite. Você tá descalço também. Lembra que eu fui propor pra você? Você falou que não queria? Não pode fazer isso. Põe o chinelo. E... Então, assim, eu sempre tive que passar... Eu não estudei, né? Eu tenho segundo grau completo, mas eu não fiz curso, não fiz nada. Mas como também tem muita gente formada por aí que nem exerce a profissão. Tem muita gente por aí que tá fazendo outras coisas. Então, assim, não me sinto diminuída por nada, gente. Porque Deus sabe da minha história. Deus sabe o que eu já passei pra chegar até aqui. O quanto que eu sou guerreira. Então, assim, Mas eu tive que chamar a polícia pra ele. Aí teve um dia que nós estávamos vendendo eu, o Marcos, a Júlia e o Nicolas. E aí passou esse policial que veio no dia. Só que era o bravo. O bonzinho não tava com ele tava com outro. Na hora que ele me viu, um trocou olhar com o outro. Tipo, é ele, é ela. E aí eu pensei, será que ele vai falar alguma coisa? Não sei. Aí ele passou, olhou pra mim, olhou assim, porque policiais têm a memória muito boa. Tanto é que no dia que eu mostrei o vídeo pra ele, só de eu mostrar o vídeo, quando eu desliguei, ele falou, vamos lá falar com ele. É tá de blusa preta, não sei o que, não sei o que. Eu falei, é? Ele falou, você não mostrou o vídeo? Quando eu fui ver o vídeo, tava direitinho, o jeito que ele descreveu. Porque eles baixam o olho já, né? Eles são treinados, né? E aí nesse dia ele passou, aí nós tava vendendo paçoca e bala. Aí ele chegou mais lá na frente, ele pegou e ficou meio assim. Eu falei, será que ele vai me questionar alguma coisa, falar alguma coisa? Porque, gente, Brasil, né? Pode tudo, menos trabalhar. Aí eu fiquei assim, né? Aí eu até cochichei com o Marcos quando ele passou. Eu falei, Marcos, esse policial que veio no dia que eu chamei a polícia. Aí ele pegou e tirou, acho que foi R$2 do bolso e deu pro Nicolas. Aí fez lá toquinho com o Nicolas e foi embora. Não falou nada, foi embora. Vários policial compram com a gente. Teve um que deu R$20 pra Júlia. Então, assim, os policiais são muito de boa, eles não julgam, não falam nada. Até porque a maioria, gente, veio de baixo, tenho certeza. Que são muitos filhos ali na casa. Vá assistir televisão, se você não quer. Quer mais pão? Então, assim, não julga. Se tem alguém aí que julga, a mãe que trabalha com o filho, gente, não julga. Se põe no lugar da outra pessoa. Se põe no lugar da outra pessoa. Eu desde que o Nicolas nasceu, assim, alguns períodos, né? Eu tenho ficado em casa com ele. Gente, já deu bastante esse vídeo, mas eu precisava falar. Eu, desde que o Nicolas nasceu, que eu tenho ficado em casa. Mas assim, durante um tempo eu vendi ovo, né? Eu trabalhava com Fiesta. Muita gente falava que eu tinha condições, que não sei o quê. Mas ninguém sabe, gente, da nossa vida. Só quem sabe é a gente. Às vezes você tá vendo uma coisa, mas é outra. Então, assim, muitas vezes a gente não julga, porque eu já vi muitos casos de ser trocada a história, nem é aquilo que tá passando, muitas vezes até na televisão. Então, assim, não julga. Eu trabalhei com o Nicolas, né, quando ele era bebezinho. Teve uma vez que eu sofri uma tentativa de assalto. Só que eu travava, o Fiesta era um carro novo, bonitão, assim. Então eu travava ele. Era aquele SE, sabe? 2014. O Nicolas nasceu em 2016. Era mais ou menos 2017. Ele tava novo ainda. A gente comprou ele em 2015. Pagamos direitinho, depois vendeu. Porque deu muito problema. No caso, quando o Marcos trabalhava na Uber, né? Aí detonou o carro.
Então eu tava lá com a Júlia e com o Nicolas, trabalhando. O Nicolas mamava no peito ainda. Tô lá e não vi os meninos se aproximar. Menino bem vestido, viu? De condições, brancos. Quando eles chegaram, foi cada um para uma porta e ficou puxando a porta, falando que queria ovo. Mas eu vi que eles não queriam ovo, né? Nem tinha perfil de comprar ovo pra mãe deles. Mas enfim. Aí ficou puxando as portas, aí eles não mostrou arma nenhuma. E eu não queria abrir. E o Nicolas no peito ainda. Não sei se a Júlia já percebeu logo de cara. Foi no dia de um feriado, acho que foi 7 de setembro. Aí eu demorei, ficou uns 5 minutos ali, abre a porta, não sei o que, não sei o que. Ficou um tempo, não sei, né? Porque na nossa mente não sei, mas parece que demorou. E aí na hora que eu resolvi abrir, eu acionava pela chave para abrir a porta, para destravar a porta. Aí ele encostou assim no vidro, bem pertinho de mim, e falou assim que se eu ligasse o carro, ele ia dar um tiro na minha cara. Falou, se você ligar o carro, eu dou um tiro na sua cara. Aí eu fui destravei a porta. Gente, ó pra vocês verem. Na hora que ele abriu a porta, o Nicolas tava mamando no peito. O Nicolas tirou a boquinha do peito e até vazou leite. Na hora que ele viu, assim, aí ele falou assim pro outro, tem criança no carro. Ele falou pro outro, tem criança no carro, deixa. Dá o dinheiro que você fez hoje, falou pra mim. Aí eu falei assim, eu tenho 20 reais, que eu comecei quase agora. Aí ele pegou e falou, deixa. Aí foram embora, gente. Eu fiquei ali parada pensando, refletindo, né? Assustada, né? Eu tava sozinha com eles. Aí ele pegou e foi embora. Aí eu fiz mais uma rua e fui embora. Eu não aguentei, tava tremendo bastante. Então, assim, a gente passa por situações, não precisa você julgar, porque a gente já passa por situações. Eu, como mãe na rua com 2 crianças, eu passo muita situação. Muita. Mas Deus é sempre com a gente, porque Deus sempre ajuda quem precisa, gente. Deus não julga a gente, porque Ele tá vendo tudo, Ele conhece nosso coração, sabe nossa vontade. Se eu pudesse escolher, eu jamais iria pra rua com os meus filhos, eu ia ficar em casa, dando atenção, cuidando deles. Mas o que eu prefiro? Eu ir pra rua ou ficar em casa sem nada? Eu prefiro ir pra rua, gente, eu prefiro enfrentar, sim. Desde pequena eu fui criada assim. Correr atrás, batalhar. Eu desmaiava às vezes de fome. Muitas vezes eu levava só um miojo para comer. Quando eu tinha, o miojo era R$ 1 na época. R$ 1. Aí eu ficava, dá R$ 1 para mim comprar o meu almoço. Depois, nessa época, eu tava trabalhando na Vila Madalena, morava em Itaquá ainda. Recebia uma passagem. Tinha que me virar com a outra. Passava por debaixo, pedia carona, ia de a pé. Para mim, terminar meus estudos foi com muito sacrifício, muito mesmo. Eu andava de a pé, gente, eu não sei quantos quilômetros é, de Suzano até o final. Eu pegava o ônibus do ponto final até o ponto final. E aí eu comecei a ficar mocinha, né? Já com 15 anos, 16, eu não queria passar mais por debaixo, mas eu passei até 18 anos por debaixo da catraca. Sim, gente, porque aí a gente economizava. A gente guardava o dinheiro pro pão. Muitas vezes, quando eu tinha dinheiro que eu ia fazer algum serviço e a pessoa me dava passagem, eu passava por debaixo. Porque eu sabia que aquele 1,80, que na época era 1,80, eu podia comprar pão para os outros irmãos. E assim, não é só eu não, minhas irmãs também passou por isso. Então, assim, eu acho que a pessoa que olha e julga... Teve uma moça também que passou bem perto de mim, quando ela chegou perto, ela falou, e ainda atrás as 2 crianças. E eu vi ela de longe, vindo com um vestido lindo, ela tinha condições. E aí eu falei, Júlia, olha a moça que vem vindo, olha que vestido lindo. Quando ela passou bem pertinho, ela falou isso pra mim. Eu falei assim, não é possível que ela falou isso. Eu sabia que era pra mim, gente, quem tava ali. Então, assim, muitas vezes igual na sexta-feira, né? Foi sábado. O Nicolas ganhou 20 reais. E o que ele ganhou deu pra gente comprar tudo aquelas frutas que a gente comprou. O Marcos inteirou 8 reais do dinheiro que a gente tinha vendido. Né, Ni? Mãe, Que ele queria abacaxi. uma vez eu dei 100 reais. Você e a Júlia ganhou 100 reais, né? Uma vez da mulher, né? A mulher deu 50 pra Júlia e 50 pro Nicolas. Então, assim, gente, é muito difícil. Mas eu não vou deixar de trabalhar.
eu prefiro que eles estejam assim, ó, comigo, sempre. Eu quero que eles estejam sempre comigo. Quando a gente passar essa situação difícil, que eu tenho certeza que a gente vai passar, eu vou continuar querendo estar perto deles, perto dele, perto da Júlia. Eu não vou ligar para o que os outros falam. Sim. Pessoas que não conhecem minha história, minha vida. Se precisar, eu chamo a polícia de novo, né? Mas eu não vou deixar de fazer o que eu preciso para poder trazer o pão para dentro de casa. Eu acho que não é vergonha nenhuma. E desde pequena eu fui ensinada assim. Eu falo pra Júlia, Júlia, eu não me arrependo. Gente, eu morei com a minha mãe até 18 anos de idade. Eu bebo? Logo eu casei. Bebe, se você quiser pode beber. Quando eu vim morar com o Marcos, a minha mãe ficou sozinha com as crianças, porque até então as outras irmãs já tinham casado e a gente levava uma vida muito difícil, muito mesmo. A minha mãe, por ser sozinha, cuidar de... Hoje eu vejo assim, né, gente? Por cuidar de todos os filhos sozinha, o estresse de pagar aluguel, que depois ela vendeu uma casinha que ela tinha lá em Itaquá. Vendeu por 1.500 na época. Uma casa de 2 cômodos, um banheiro grande e um quintalzinho. Que ela construiu com muito sacrifício, com a minha irmã mais velha ajudando e a gente também. E a gente passou por muita coisa. Minha mãe não tinha estrutura para cuidar de 9 filhos sozinhas e entender como que era para educar. Hoje ela se arrepende muito de tudo que ela fazia. Mas eu não tenho raiva, sabe? Da minha mãe nem nada. Eu não tenho mágoa dela por nada, assim, sabe? Mas a gente sofreu muito. Só Deus sabe, mas a gente não julga, minha mãe não julga. Todas as irmãs que eu tenho, a que tem mais filho, tem 3 filhos. Nenhuma teve muito filho. Eu tive 2. A mais velha que eu teve 2. A outra mais velha teve 2. Uma mais nova que eu teve 2. E a outra tem 1. E nenhuma teve muito filho. A minha mãe bebia. Nenhum bebe. Nenhum. Nenhum bebe, gente. A gente teve a oportunidade de beber, de virar vício, né? Mas a gente não viciou. E de fumar também. Muitas vezes eu ia acender um cigarro para minha mãe e eu fumava. Aquela curiosidade, mas graças a Deus ninguém pegou vício. Foi uma vida difícil, né? Muito mais difícil do que a Júlia e o Nicolas têm. Que a gente tem carro, tem pai e mãe para cuidar deles, assim, os confortos, né? Mas eu não tive pai, não conheço meu pai. Minha mãe, ela cuidava da gente sozinha, então ela se estressava mais, né? Imagina. Minha avó morreu logo, né? Então minha mãe ficou sozinha, sem marido. O pai das crianças pequenas não prestava, né? Vocês sabem como que é, né? Mas então hoje eu fico vendo assim. Por isso que a gente luta tanto, né? A gente corre atrás. A gente vai atrás. E o Marcos também. O Marcos passou pelo mesmo processo de dificuldade, né? Foi criado sem pai também. Então eu não me envergonho e eu não me arrependo de nada. A Júlia teve muita oportunidade, né? Que eu não tive. A Júlia viajou de navio já, quando ela tinha 2 anos e meio. A gente só não viajou mais, que depois foi ficando difícil. Mas conhece o Rio de Janeiro, conhece Santa Catarina, né? Conhece São Paulo, conhece o Rio de Janeiro. Já passeou bastante. Na época que a gente trabalhava de shoes, a gente conseguia fazer essas coisas. Eu lembro, assim, com muita alegria de ter passeado, de ter viajado. Dá saudade, sabe? Eu não vejo a hora da situação mudar pra gente poder passear de novo, porque é muito bom. É muito bom guardar as memórias.
Então, assim, a minha família é assim, gente, a minha pequena família. Contei pra vocês um pouquinho, né? Não foi muito assim que eu contei, né? Mas aí uma pessoa vem te julgar porque que você tá com seus filhos na rua trabalhando sem saber qual é a sua história de vida. Na época que ele veio me julgar, o Nicolas estava precisando de sapato, a Júlia de roupa. Eu não tô ganhando não roupa, sabe? De outras crianças. Não sei se é porque tá tempos difíceis, né? Um vai passando pro outro dentro da família mesmo. E eu que compro tudo. Roupa pra ele, sapato. Precisa de dentista, né? Então, assim, às vezes quer comer, que nem o Nicolas gosta muito de fruta. Então, ele vive pedindo fruta. Às vezes ele pede banana, às vezes não dá pra comprar nem a banana. Às vezes dá. Aí dessa vez ele queria abacaxi. Fazia muito tempo que ele tinha pedido, aí graças a Deus a gente conseguiu. E aí comprei melão, a gente gosta de frutas assim, com água, né? E ele não para, ele é o tempo todo pedindo banana. Banana, banana, laranja. Mas é assim mesmo, gente. O Marcos tá melhorando agora, graças a Deus, né? Você vê, já foi no Brás, já. Cada dia ele tá melhorando mais. Teve aquele dia que ele foi trabalhar com o primo dele e aí ele passou mal. Ele fica muito triste com isso, porque era a oportunidade que o Marcos não pode trabalhar de fazer peso, de pegar peso, porque como ele toma essa insulina, ela faz efeito no organismo dele muito rápido. E aí o que acontece? Abaixa demais a glicose dele, é quando ele fica inconsciente. Então, dependendo do trabalho, não dá. Se ele for trabalhar fora, a nossa realidade é essa, gente. Se ele for trabalhar fora e ele passar mal, vocês acham que eles vão querer ficar com ele? Que se ele passar mal lá na hora do expediente que ele tiver que comer, você acha que vão ficar autorizando ele comer? Aí eu vou ali comer porque eu tô com a glicose baixa. Não, gente, esse que é produção. Então, por isso que desde quando eu conheci o Marcos, a gente sempre trabalha por conta. Tem muita gente que fala, vai trabalhar, não sei o que, a gente já trabalha. A gente tem o carro, é um pouco de conforto para nós. A gente usa ele porque a passagem tá cara. Se for pagar para mim, para Júlia e pro Nicolas, do lado de Mauá, a Júlia já paga a passagem. Do lado de São Mateus aqui, eles deixam ela passar por debaixo. Mas é assim, só quem sabe é nós, né? Só quem sabe é nós que vive. Gente da família julga. Gente da família julga. Que não conhece a verdade, não conhece o que tá acontecendo de verdade. E aí julga. Gente da família. Na palavra de Deus diz, né? As pessoas da sua família, né? Praticamente vai ser a pedra no sapato, né? E sim, gente, tem muita gente da família que é pedra no nosso sapato. Pedra no nosso sapato. Mas Deus é sempre com a gente. Deus sempre nos ajudando em tudo. Mas gente, eu vou encerrar o vídeo por aqui porque ficou bem grande já. Obrigado pra você que assistiu até aqui. Manteve seu like, manteva. Tá bom? Quero muito que dê certo no meu canal. Se der certo, eu vou poder ficar em casa com as crianças. Tem muita gente por aí fazendo vídeos, né? Eu desde manter seu like. Ele entrega um monte de cartãozinho, pede para as pessoas se inscrever. E eu conseguindo ficar em casa também, eu vou poder ficar mais tempo com eles. E a gente também quer, né? A gente quer montar um negócio aqui em casa. Só não montou ainda porque o Marcos tem que trabalhar também, ganhar mais dinheiro pra gente poder comprar as coisas, né? E aí eu vou poder ficar em casa também, né? Cuidando deles. E a Júlia foi pra escola. E eu tô pensando, meu Deus, como eu vou fazer pra ela poder ir de perua pra escola, né? O ônibus ali que passa ali, eu não quero que ela vá. Mas ela precisa estudar. E a escola é longe. Tô orando a Deus que eu possa... que a nossa renda aumente pra mim poder pagar a perua dela, né? Pra ela poder ir. A minha perua a sua é gratuita, graças a Deus. Enfim, gente, esse foi o vídeo de hoje. Eu queria um tempo falar já dessa situação que aconteceu. Gente, não liga pro que os outros falam, porque só você sabe o que Deus fala com você. A ligação entre você e Deus, só você que sabe. Você não precisa querer fazer o que os outros querem, o que os outros acham que é melhor pra você, que tem muito isso também. Eu e minha vizinha tava conversando que muitas pessoas querem
falar como que você tem que viver. Ah, você tem que fazer assim. Se a gente não fez ainda é porque a gente sabe o que é melhor pra nós, né? A gente vai prestar conta pra Deus. Para as pessoas a gente não precisa. Porque as pessoas não entendem o que você tá vivendo ali no íntimo. As pessoas não sabem. Tem situações por aí que a gente fica assim, meu Deus do céu. Às vezes, as pessoas gostam muito de conversar comigo, principalmente pessoas mais velhas que eu. Aí você vai conhecer a fundo a história delas, assim, você fica assim. Própria família, gente, vira as costas, não ajuda, quer julgar, acha que tem que ser do jeito deles. Não o jeito que a pessoa quer, que a pessoa acha que é certo. A pessoa quer que você viva a vida do jeito que ela quer. Mas enfim, gente. Esse foi o vídeo de hoje, tá bom? Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Obrigada pra quem assistiu até aqui, tá bom? Essa é a minha história, eu não tenho vergonha nenhuma da minha história. Eu tenho orgulho de tudo que eu sou, de tudo que eu me tornei. Mas não precisa falar assim, se tem eu. Eles se eu vejo. Eles assistem. Não precisa falar pra assistir até aqui, eles assistem. Gente, um beijo pra vocês. Já amo muito vocês. Comenta aí pra mim saber quem que tá assistindo, de onde que é, tá bom? E eu vou amar quando vocês começarem a interagir comigo. Já tem um pouco mais de um ano que eu tô gravando vídeos. Se eu fosse gravar pelo tanto de gente que assiste, talvez eu não gravaria mais. Mas tudo na vida é assim, você tem que conquistar. Eu tô lutando pra conquistar meu público, pra conquistar vocês, pra que vocês venham assistir a gente todos os dias e participar de tudo que acontece, tudo que eu mostrar. Tá bom, gente? Eu amo gravar vídeo, eu sinto falta. Quando não tenho o que gravar, eu não quero gravar por algum motivo, eu fico com aquilo na cabeça, eu tenho que gravar. Ontem mesmo eu não gravei, porque no sábado o vídeo foi grande. Eu falei, eu acho que não tem problema se eu não gravar hoje. E aí hoje eu já gravei esse, talvez mais tarde eu vou gravar mais, não sei. Mas enfim, um beijo pra vocês e até a próxima, tá bom? Manteve o celular.